E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui. Nosso assunto é educação, tá? Sempre educação. É o assunto mais importante que a gente entende que é o que vai fazer com que o nosso país se desenvolva, com que a população se conscientize dos seus direitos e assim por diante. Bom, então vamos lá. Como já é sabido, hoje nós vamos estar falando de andragogia. Andragogia a gente já citou aqui várias vezes, que é com relação à questão da educação dos adultos, né? Como já é sabido, ela surgiu em oposição à pedagogia. Até Alexander Kepp, né, cunharam o termo, que se falava apenas da aprendizagem das crianças, mas o adulto tem concepções diferentes, né, que precisam ser entendidas, né? Então, o adulto ele vai se relacionar com a educação de forma diferente. E é preciso entender que o adulto, de que adulto se está falando, né? O adulto, geralmente, ele é definido como um indivíduo maduro, o suficiente para assumir responsabilidade pelos seus atos. Então, pelos seus atos ali diante da sociedade. Então, dessa forma, sobre a responsabilidade do adulto, tem 14 princípios aí que contribuem para a educação desse adulto, que nós vamos estar falando aqui para vocês. No primeiro princípio, o adulto ele é dotado de consciência ingênua e de consciência crítica. E a sua postura proativa e reativa ela vai estar diferentemente ligada ao tipo de consciência predominante, tá? Já no segundo princípio, o compartilhamento das experiências vai ser fundamental para o adulto. No terceiro princípio, a relação educacional ela vai ser baseada ali na interação entre o professor e o aluno. Vai ter que ser num ambiente de liberdade, em que haja ali uma aprendizagem mútua, tá? O quarto princípio vai ser necessária a questão da chave ali para a motivação de um adulto, vai ser a negociação. Você vai ter que estar sobre a questão do seu interesse, tá? Em participar ali da aprendizagem. No quinto princípio, a aprendizagem ela vai ser o centro das atividades ali dos alunos adultos. No sexto princípio, a decisão do que vai ser aprendido precisa ser compreendida. Ela deve ser ali decidida pelo aluno adulto, pelo fato dele ser o agente da sua aprendizagem. É importante estar prestando bem atenção nesses princípios aí. Bom, o processo de aprendizagem, no sétimo princípio, o processo de aprendizagem é aquela questão do chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. A aprendizagem vai implicar principalmente nisso daí, tá? No oitavo princípio, a ordem do processo de aprendizagem do adulto, ela vai ser a questão da sensibilização, que vai ser a questão da motivação, da pesquisa ali, que vem o estudo, né? A discussão que a gente pode levar em consideração a questão do esclarecimento, né? Por exemplo, até na experimentação prática ali, tá? Na conclusão ali da convergência, né? Da convergência das ideias, e o compartilhamento e a sedimentação, que vai ser ali a sedimentação do aprendizado ali, de todas as discussões que você estiver fazendo no princípio, toda a aprendizagem que o adulto estiver desenvolvendo, tá? O nono princípio, a gente vai ter a questão ali do elemento motivador do adulto, que a gente vai entender que é a experiência. Quando a gente fala lá que ele traz um conhecimento prévio, que ele já traz uma experiência de vida, é por aqui. É nesse nono princípio aqui que o ambiente de aprendizagem deve permitir uma liberdade e incentivar que o aluno ele possa falar das suas histórias, das suas realidades, das suas opiniões, das ideias que ele tiver, das compreensões, das conclusões que ele tiver, tá? No décimo princípio, a essência do relacionamento educacional vai ser entre os adultos, vai ser a questão do diálogo, tá? Agora, no 11º assunto, a gente deve levar em consideração que os assuntos eles devem ser discutidos, devem ser vivenciados, pois a praxis educacional ali, ela vai se basear na reflexão e na ação. No 12º princípio, que tem a capacidade de ensinar o adulto, não é quem tem a capacidade. No 10º princípio tem aquela questão lá da intimidade, né? Deus é que conhece o íntimo da pessoa e as suas reais necessidades. Então, portanto, se você não é Deus, não entra na intimidade. Então, não se atreva a desempenhar esse papel aí. No 13º princípio, voltando lá atrás, se você não é Deus, você não queira entrar na intimidade das pessoas. Então, aquele princípio é muito importante. Tá legal? Você ensina, mas não precisa entrar na intimidade. Bom, no 13º princípio,
Um professor tradicional, que é aquele professor tipo arrogante, aquele professor que acha que sabe tudo, aquele professor reacionário, aquele professor, vamos supor, ele... Não, porque eu sou o dono da verdade. Esse professor ele vai causar sério problema, vai ter o aluno, ele vai se sentir inferiorizado, então ele vai ter dificuldade de ter aprendizagem com esse professor aí. Preste bem atenção. O professor tradicional vai complicar a aprendizagem do aluno adulto. Tá? No princípio 14, a educação bancária, que a gente fala sempre lá do Paulo Freire, querido e saudoso Paulo Freire, que ele fala da educação bancária, do depósito do aluno como depósito de conhecimento. Então, pois é que essa questão da educação bancária também pode ser negativa, tá? Com relação à questão do aluno adulto. Nada de educação bancária aqui. Tá? Aqui a aprendizagem, ele vai se sentir oprimido se tiver esse tipo de educação perante o professor. Tá legal? Então, tudo isso que a gente falou é muito importante. Esses princípios que a gente citou acima vai estar colaborando com o entendimento sobre os pilares da andragogia, que é a educação de adulto, fica bem claro, pode ser aplicado nos ambientes das aprendizagens. Enquanto na pedagogia, há a definição do que vai ser aprendido e as estratégias vão ser utilizadas, na andragogia, o adulto não tem apenas a necessidade de saber o que e como será aprendido, mas muitas vezes você vai ter que negociar com eles essa questão. Em relação ao autoconceito, o adulto ele entende que ele é capaz de assumir as responsabilidades das suas escolhas. Isso quer dizer que ele precisa se sentir independente e livre para poder escolher. Então, a experiência aqui vai ser o filtro ali da informação, que vai passar a ser considerada ali irrelevante, consequentemente apreendida, tá? Aprendido. Então, essa ideia, ela é corroborada pelos princípios 2 lá que a gente viu lá em cima, e o princípio de compartilhamento das experiências, que é fundamental no princípio 4, quando a gente vai falar lá sobre a questão da chave para a motivação de um adulto, que é a negociação sobre o seu interesse em participar da aprendizagem. E como vimos, mostram o que a experiência é importante para o aluno, tá? Então, uma vez que o aluno, o adulto ali, ele para aprender, ele vai ter maior clareza da sua necessidade de aprendizagem, assim ele consegue dialogar, decidir o que será aprendido e quais as melhores estratégias para isso aí, tá? Então, a motivação para você estar ali na forma do professor, o professor vai abordar ali na relação entre o aluno e o professor, assim como na aplicabilidade dos novos conceitos ali no dia a dia daquele aluno adulto, tá? Bom, assim na andragogia, o papel do professor, como a gente falou aqui, tem que ser o de um companheiro, aquele companheiro que entende, que orienta, uma espécie de um amigão, né? Ali daquele aluno. Com certeza, se ele for isso, se ele tiver esse bom relacionamento com o aluno, a aprendizagem vai acontecer. Tá legal? E é nesse sentido a gente vai dando uma parada por aqui e pede para você que faça o comentário aí, né? O que você achou desse vídeo aqui, as suas sugestões, para nós é muito importante, tá? Aperta o botão de curtir aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha. Forte abraço. Até mais. Tchau.